Amém? Jesus é o Senhor. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, amigos. Hoje nós vamos ver mais um tópico do jornal Árvore da Vida. Esse é um jornal preciosíssimo. O intuito do jornal Árvore da Vida é levar a vida para todas as pessoas, né? Em todos os lugares aonde elas possam ter acesso. E se você ainda não é um assinante do jornal Árvore da Vida, eu gostaria de te encorajar a fazer a sua assinatura. Na descrição do vídeo embaixo tem 2 contatos de 2 irmãos colportores. Se você entrar em contato com eles, certamente você vai conseguir, uma assinatura do jornal Árvore da Vida. E não somente isso, você também vai estar adquirindo, literatura saudável, uma palavra revelada por meio de o Espírito, para que nós todos tenhamos vida. O intuito da palavra do Senhor é dar-nos vida. E o jornal Árvore da Vida, junto com uma literatura saudável, uma literatura agradável, de fácil entendimento, nos dar vida. E hoje nós vamos ver um tópico maravilhoso desse jornal número 341. Na verdade, eu fiquei até surpreso, porque eu nunca havia ouvido falar, dessa síndrome, a síndrome de Peter Pan. Pelo que eu sei, Peter Pan é um personagem infantil, da Disney. Ele é um menino que nunca cresceu, Ele é um menino da terra do nunca, tanto é que a terra é do nunca, E ele nunca cresceu. Ele era criança a vida toda, E na verdade, quando você vê a historinha dele em si, você percebe que ele nunca tem intenção de crescer, Ele nunca quer ser um adulto. Eu não sei como o tipo de pensamento é o dele, mas a vida dele toda é permanecer como uma criança. Ele foi criado por James Matthews Barrie, o personagem. Esse James Matthews, ele viveu de 1860 a 1937, Ele era um escritor e dramaturgo britânico, Ele escreveu uma peça baseada no personagem e também um livro, para crianças, historinha de criança que apresentava forte resistência em crescer. Então ele certamente viu isso, no decorrer da vida dele e levou ele a escrever esse livro. Mais tarde, em 1983, o psicólogo americano Dan Keeley, um psicólogo que viveu entre 1902 e 2004, ele publicou o livro intitulado Síndrome de Peter Pan, o homem que nunca cresce. Isso é interessante, o homem que nunca cresce. Como é que ele percebeu isso? A partir de suas experiências, contactando as pessoas, conversando com as pessoas, em atendimento a adultos, não era crianças, atendimento de adultos. Percebeu que alguns deles possuíam os mesmos traços do personagem infantil e buscou categorizá-las, ou seja, eles ainda tinham as mesmas manias, as mesmas maneiras que o personagem, da história Peter Pan. Ou seja, eram adultos crianças, eles não amadureceram. Mas como que ocorre isso? Isso ocorre na família. Às vezes os pais, eles são super protetores, Tudo que o filho vai fazer, tudo que o filho intenta fazer, ou às vezes quer fazer, os pais estão sempre entrando no meio, tirando de lado, às vezes achando que aquilo é perigoso e que ele não pode assumir uma responsabilidade, ou ele não pode ajudar na casa, lavar uma louça, etc., ajudar a mãe, ajudar o pai em si. Então eles estão sempre assediando os filhos, tirando dos filhos a necessidade de aprender. Os filhos, na verdade, eles precisam o quê? Eles precisam aprender para criar neles uma responsabilidade. Eles verem que tanto o pai como a mãe também eram crianças e o que eles fazem hoje é porque aprenderam com os pais. Então, esse tipo de problema ocorre muito quando os pais são super protetores.
eles limitam os filhos, né? Eles seguram os filhos, não deixam os filhos se desenvolverem, assumirem responsabilidades. E isso aí, no decorrer da vida, né, da criança, ela chega um adolescente nesse princípio, se torna um jovem nesse princípio, com esse mesmo tipo de atitude, e ele vai se tornar um adulto da mesma maneira. E o que vai acontecer com ele? No futuro, ele não vai ter força, não vai ter condições, não vai ter capacidade suficiente para assumir responsabilidades. Para ele, humanamente falando, vai ser muito difícil, vai ser muito ruim. Porque toda vez que aparecer algo para ele assumir, ele vai o quê? Até eu achei interessante uma palavra aqui, ele vai procrastinar, ou seja, dar no pé. Ele vai sair fora. Ele não vai querer assumir nada. Ele vai ficar por cima do muro. É aquela pessoa que fica por cima do muro. Se der, eu desço. Se não der, eu continuo aqui em cima. Então, ele vai estar sempre arrumando um jeitinho para sair fora, de não assumir responsabilidade. E isso, humanamente falando, para o adulto em si, é muito difícil. Ele vai sofrer muito, vai trazer para ele muito sofrimento pessoal, individual e principalmente quando os pais partem, né? Partem para o Senhor, eles ficam sozinhos. E aí ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que assumir responsabilidade. E não somente isso, né? Quando no futuro, né, ele também tende a ter uma família, se ele continuar na mesma situação, na mesma condição que ele ainda teve lá no início, iniciou lá e não foi ajudado, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir levar adiante a sua família, né? A família vai se degradar rapidamente. Então, essa é uma situação que os pais em si, eles precisam estar atentos. Eles precisam estar o quê? Preocupados, né? Estar olhando. Eles não podem simplesmente serem aqueles pais super protetores, né? Não, meu filho, eu vou educá-lo dessa maneira e tal, e vou levá-lo assim. Mas o que eles precisam fazer? Eles precisam ajudar os filhos. Pequenas responsabilidades, né? Você tira esse copo daqui, você também tem que colocar o copo aqui. Ensiná-lo determinadas coisas, né? Principalmente quando ele vai crescendo, ou seja, ele precisa passar por todas as fases da vida infantil até a adolescência, até a juventude, normalmente, com os pais ali ajudando e percebendo, estando sempre olhando e ajudando, para que os filhos aprendam determinadas coisas. Por exemplo, o quarto, né? Arrumar um quarto, o quarto está bagunçado, o pai, mas a mãe tem que falar, ó, você tem que arrumar a sua cama, você tem que arrumar lá o piso do seu quarto, está todo bagunçado, seus brinquedos estão jogados para lá e para cá, você tem que aprender a colocá-los no lugar e tudo. Então os pais precisam ter esse jogo de cintura para ajudar os filhos, para eles não ficarem acomodados, né? Para eles não ficarem aquietos, tranquilos, achando que é normal, que está tudo bem. Mas aleluia! E certamente você conhece alguém assim, né? Eu creio que cada um de nós, né? Você, né? Nós conhecemos alguém que é assim, né? E o que nós precisamos fazer? Principalmente se é um filho, né? Se por algum acaso nós, né, durante a nosso viver, né, ali com a nossa família, com os nossos filhos, nós, por alguma situação, nós cooperamos para isso, nós precisamos ainda tentar ajudar, né? Nós não podemos deixar, principalmente os nossos filhos, caírem numa situação que no futuro eles vão ter mais problemas, mais dificuldades, né? Às vezes os pais não estarão e etc. Mas também queremos ver isso à base da palavra, né? Nós queremos ver isso ao nível da palavra. Porque, por um lado, tem o lado humano, mas também tem o lado da palavra, né? A palavra nos encoraja. Porque esse aqui não está relacionado simplesmente a uma questão humana, mas também com respeito à nossa vida espiritual, ao nosso viver da igreja, né? Como que nós vivemos a vida da igreja hoje, né? Ou seja, como que nós nos apresentamos diante do Senhor. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, né? Paulo ele é muito claro. Se nós olharmos no contexto da Bíblia, Paulo era alguém claro, né? Tanto das questões humanas
como as questões espirituais, né? Ele viu tudo, ele observou tudo, ele viu famílias, ele conviveu com famílias, conviveu com jovens, conviveu com irmãos individual, né? Ele viu ali todo um contexto, ele aprendeu muito. Apesar de ele não ter casado, mas ele viu muitas coisas. E isso foi de grande ajuda para que o Senhor pudesse usá-lo para passar adiante a experiência que ele teve, né? Concernente a um viver humano também a um viver espiritual. E aqui em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, ele fala assim: quando eu era menino, tá vendo? Falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, Paulo aqui, ele, tá vendo? Ele nos fala nesse versículo da própria experiência dele, né? Quando ele era menino, quando ele certamente era um jovem, ele era um adolescente, né? Um adolescente, ele pensava como menino, ele agia como menino, ele tinha suas atitudes, né, como menino, mas quando ele chegou à sua fase adulta, o que ele fala? Ele fala assim: quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, ou seja, as suas atitudes mudaram, né? Isso aí precisa ocorrer comigo e com você, irmão e irmã, na vida da igreja. Por exemplo, se eu crio no Senhor hoje, diante do Senhor, eu ainda sou como um menino. Eu ainda sou como uma criança recém-nascida. Eu nasci de novo. Então eu sou um novo convertido. Então os meus pensamentos ainda, como que eles são? Eles ainda são infantis, né? Concernente à palavra, concernente ao Senhor, concernente às coisas espirituais, elas ainda são infantis, as minhas atitudes. Por que que são assim? Porque muitas vezes são baseados nas coisas velhas, no passado, ao que eu era antes de crer no Senhor. Mas a vida de Deus, ela precisa o quê? Ela precisa crescer, tá vendo? Então, a partir do momento que eu começo a me envolver com o Senhor, a me envolver com a palavra, a ouvir a palavra, a participar do viver da igreja, da vida de igrejar com os irmãos, e vendo o que acontece ao meu redor, tanto no âmbito da igreja, como no âmbito social e no âmbito do trabalho, a partir do momento que eu criei no Senhor e recebi o Senhor como meu Salvador, a tendência da palavra, a tendência da vida de Deus é o quê? É crescer em mim e crescer em você. Está vendo? Ou seja, a vida ela vai crescendo. E a partir do momento que a vida de Deus vai crescendo, então os pensamentos, as atitudes, o falar, tudo muda. Tudo tem uma mudança, a percepção, a visão do que acontece, a visão da situação das pessoas em si, dos irmãos, o que acontece com um, o que acontece com o outro, aquilo ali no decorrer da vida cristã, também na nossa vida secular, nós vamos percebendo que aquela vida que entrou em mim, e ela sendo regada constantemente, dia a dia, por meio da palavra que nós ouvimos e desfrutamos, essa vida tende a crescer. Então, as minhas atitudes e o meu viver junto com as pessoas já não é mais o mesmo. Ou seja, já não tem mais efeito. Então, eu não posso viver uma vida da igreja, uma vida de alguém que creu no Senhor, como eu era antigamente. E principalmente no que diz respeito às atitudes, né, as maneiras de como lidar com as pessoas. E não somente isso, como eu vivo no meio dos irmãos, a maneira de vestir, a maneira de andar, a maneira de falar. Então há necessidade de quê? Há necessidade de uma mudança. E essa mudança, ela ocorre por meio da palavra. Mas se eu ainda permanecer da mesma maneira que era no passado, o que vai ocorrer comigo e com você? Vão ocorrer situações, vão ocorrer dificuldades, vão ter problemas, né? Às vezes, questão de relacionamentos, né? Às vezes,
o Senhor ele quer me dar algo na vida da igreja para mim servir, né? Às vezes o Senhor me levanta para servir, eu estou vivendo a vida da igreja, mas como que o Senhor vai colocar sobre os meus ombros um serviço, sendo que eu ainda permaneço como uma criança? As minhas atitudes, a maneira como eu vejo as coisas, a maneira como eu ajo. Isso, irmãos, mesmo sendo adultos, ou seja, ainda carrego comigo as velhas maneiras, né, as velhas atitudes. Isso é por que ocorre isso? Porque a partir do momento que eu crio no Senhor, eu nasci de novo. Mas mesmo que eu ainda seja, humanamente falando, uma pessoa diligente, uma pessoa cuidadosa, uma pessoa de responsabilidade, mesmo ocorrendo isso, eu ainda posso estar vivendo a vida da igreja como um menino recém-nascido. Ou seja, as velhas práticas, as velhas maneiras, eu ainda carrego comigo, eu ainda mantenho ela, tanto no âmbito da igreja como no âmbito pessoal. Eu ainda não consegui assimilar que, a partir do momento que eu crio no Senhor, houve o quê? Houve uma mudança. Então, o que Deus quer fazer? Deus quer fazer com que aquele velho homem, que no mundo ele tinha uma responsabilidade, tudo, Deus quer passar aquilo por ressurreição e usar no novo homem. Está vendo? Por isso que nós precisamos estar atentos. Como que nós andamos, como que nós falamos, né? E termos abertura em sermos ajudados pela palavra. A palavra é essa ajuda necessária que nós temos no nosso dia a dia. Para quê? Para nós podermos, né, servir ao Senhor de uma maneira bem aberta, bem clara, né, sem nenhuma dificuldade. Agora, se nós permanecemos ainda com as velhas manias, né, com as velhas atitudes, ainda as nossas atitudes ainda são atitudes infantis, humanamente falando, no meio dos irmãos, até no sentido espiritual, ainda continuam dessa maneira, certamente, irmãos, no futuro, essa situação em si vai gerar o quê? Consequência para a nossa vida. Percebe, irmãos? Porque Deus, ele não é injusto. Deus é justo. Se nós não temos essa visão de que nascemos de novo, a palavra está sendo suprida, estamos ganhando a verdade, e o intuito da verdade é que a vida cresça, é haver em nós uma transformação. Mas se nós não percebemos isso e ainda permanecemos, está vendo? Por isso nós precisamos ter abertura para a palavra de Deus, para podermos ser ajudados. Por isso que os pais precisam ter uma visão dos filhos, eles precisam conhecer os filhos. Para quê? Para poder ajudá-los, para poder, aos poucos, irem introduzindo na vida deles as coisas, para quê? Para quê? Para que eles aprendam a reconhecer a responsabilidade, que tudo que se faz, há necessidade de ter o quê? Responsabilidade. Né? E isso, no futuro, para o filho, né? Para a filha, para a família em geral, é muito saudável, é muito bom. Porque senão vai ter filho, criança, né? Adulto, que não quer crescer, né? Ainda continua com as mesmas maneiras, né? E isso, às vezes, traz muito sofrimento, né? Traz muito sofrimento para a pessoa em si. Para a pessoa em si, né? A pessoa, principalmente na sociedade, ela é sempre colocada de lado, né? Ninguém confia, ninguém quer, por exemplo, em empresas e tudo, ninguém quer colocar responsabilidade sobre ela, né? Porque ela não assume, não tem interesse. Então, os pais precisam ter esse coração de ajudar, né? Na vida da igreja é a mesma coisa, irmão. Todos nós precisamos buscar o crescimento de vida. Não podemos nos contentar estar ainda em permanecer no estágio inicial. Essa foi a experiência do apóstolo Paulo. Ele percebeu que o que era aquelas coisas já não podiam mais fazer parte da vida dele. Então, eu e você na vida da igreja precisamos buscar não só esse crescimento,
quer seja psicológico, né, na nossa vida, quer seja espiritual. Para que isso? Para que eu e você, para que nós, tanto no viver da igreja, como no nosso viver secular, possamos o quê? Ajudar as pessoas a que amadurecerem. Se nós percebemos isso, nós podemos ajudar tanto irmãos como irmãs, né? Pessoas que às vezes o Senhor pode colocar na nossa frente com essa situação, né? Nós podemos o quê? Ajudá-las. Porque isso, na verdade, tanto para aqueles que estão vendo, né, percebem isso em outras pessoas, são carências. E isso ocorreu quando? Lá no início da vida dela, né? Às vezes os pais não perceberam. Por isso que hoje, e principalmente hoje, irmãos, nós estamos vivendo uma era muito difícil, né? Uma era muito complicada, né? A iniquidade ela está entrando por vários setores, né? Ela está entrando de uma maneira sorrateira. E o maior alvo da iniquidade hoje, irmãos, o maior alvo é a juventude, principalmente a criança e o adolescente. Principalmente a criança e o adolescente. Principalmente no princípio de que hoje nós temos a internet, nós temos o celular, que é à vontade, né? Tanto para as crianças, como para os adolescentes, como para os adultos, como para os idosos. Então hoje é à vontade. E na internet tem de tudo. Entra de tudo, fala-se de tudo, né? É um ramo, é um caminho fácil para alcançar aquela criança que está em desenvolvimento, que está crescendo, né? Para alcançar de uma maneira sorrateira, né? E entre linhas ali é inserido muitas coisas que podem perverter o caráter de uma criança, de um adolescente, de um jovem, de um adulto. Às vezes tem, por exemplo, desenhos, né, que nós achamos que é normal, né, simplesinho, mas sorrateiramente é o quê? Introduzido algo. E aquilo ali, irmãos, vai entrando para dentro. Então os pais precisam o quê? Treinar as crianças, né, ali de uma maneira bem sucinta, ajudá-los, né, em determinadas coisas e acompanhando, para que no futuro ele não seja um adulto criança. Ou seja, ele ainda é um adulto, mas as suas atitudes, as suas maneiras ainda é de criança. E aí, quem é que vai sofrer? Quem é que vai passar por dificuldades? São os pais? Não. Às vezes os pais já não estarão mais com ele. Ele estará o quê? À mercê de tudo. E se ele não aprende isso lá na sua infância, na sua juventude, vai haver muito sofrimento. É igual nós no viver espiritual. Nós precisamos crescer em vida, irmãos. A ênfase hoje é o quê? Crescimento de vida. Por quê? Para que naquele dia, quando nós chegarmos diante do Senhor, o Senhor vai olhar para nós com firmeza. Porque a partir do momento que foi nos delegado algo, nós levamos com segurança, com firmeza, com alegria, né? Cheios de paz. Por isso que Paulo, ele falou, quando cheguei a ser homem, desisti das próprias coisas de menino, que não ia dar em nada, ia trazer dificuldade. E aí quando nós nos achegarmos diante do Senhor, e ainda permanecemos ainda como crianças, o que vai ocorrer? Nós vamos ficar o quê? Tristes. Porque corremos e achávamos que estávamos correndo bem, mas na verdade estávamos nós mesmos tendo dificuldade, e aí o Senhor vai poder fazer o quê? Ó Senhor Jesus! Então nós precisamos ter esse coração, né? Aqui eu vou ler um finalzinho aqui. Fala assim: tais pessoas conhecem os princípios espirituais, podem apontar para nós um caminho, tá vendo? Aqui ele fala de pessoas maduras, né? Que podem nos ajudar, né? Se às vezes aí eu e você ainda temos essa dificuldade, vamos procurar irmãos idôneos, né? Irmãos idôneos, né? Irmãs idôneas, né? As irmãs, procurar irmãs idôneas. Para quê? Para ajudar. Todos nós na vida da igreja precisamos de quê? Precisamos de ajuda. Aleluia. E aqui o finalzinho fala assim, ó, todavia, vou ler bem devagar, né, de uma maneira sucinta, para que todos nós possamos entender. Todavia, não serão os conselhos que recebemos que nos farão crescer. Conselho não leva ninguém a crescer. Conselho não leva ninguém a crescer, irmãos. Ninguém.
Conselho, você dá um conselho para uma pessoa agora, mas lá dentro já tem algo formado dentro dela, ela vai fazer lá o que ela quer fazer. Então, conselho não faz ninguém crescer, tanto humanamente como um viver espiritual. Ele precisa aprender. Mas fala assim, ó: todavia não serão os conselhos que receberemos que nos farão crescer, mas nossa disposição e atitude em praticá-los. Está vendo? Você ouviu, mas se você precisa, para que aquilo ali faça efeito, você precisa o quê? Praticar. Você ouviu a palavra, você precisa fazer o quê? Praticar a palavra. Você precisa praticar. Alguém te fala, mas você já tem algo lá formado. Você simplesmente, aquilo ali entrou no ouvido, saiu no outro, você já fez outra coisa. Mas a partir do momento que você ouviu, tá vendo? Por isso que a questão de aconselhar uma pessoa, seja um jovem, um adolescente, é preciso exercitar o espírito. Você precisa ter muita... precisa ser bem sucinto, né, de uma maneira bem clara, para que haja entendimento, né? Você precisa estar ali bem constituído, ou seja, ter experimentado. Para quê? Para que a pessoa possa praticar, né? Porque às vezes a gente aconselha alguém algo e ela simplesmente faz outra. Isso aí não é adequado. Então precisa ter essa disposição, tá vendo? Se alguém chegou e trouxe, por exemplo, os pais, por exemplo, para ajudar um filho, então eles precisam chegar de uma maneira bem gostosa, para que o filho faça aquilo que eles estão querendo, tá vendo? Isso aí vai crescendo dentro deles. Amém? Então essa é a palavra de hoje, né? Espero que os irmãos tenham, né, os irmãos e os nossos amigos, aqueles que ainda estão conectados no nosso canal, espero que vocês tenham gostado, né? E o intuito da palavra é trazer isso para mim e para você, né? Crescimento de vida, né? É primordial, né, que os pais conduzam bem os filhos, né? Principalmente nessa era que nós estamos vivendo. Né? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, né? Esperamos que você tenha gostado. Amém? Jesus é o Senhor.